Aqui. Ah, vocês estarão no YouTube. Ó, olha só, antes da gente falar, hoje eu tinha programado para hoje a gente ir para outra frente, mas como o outro assunto do livro 4 já começava com o sistema nervoso, e a gente estava falando de tecido nervoso, acho melhor continuar, prosseguir nesse assunto, pelo menos finalizar o sistema nervoso, para aí sim depois falar da outra frente, que é vírus, viroses, bactérias, essas coisas. Antes de começar, eu queria ver com vocês sobre o AS. Eu já vi que a Natália falou que teve uma questão que um monte de gente errou, que era da fibras do tipo 1 e fibra do tipo 2. Quem é que tinha mais, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir as questões aqui, que eu anotei quais foram as que eu mandei, só tem que lembrar onde... Aqui. Eu vou ver todas as questões aqui para a gente tirar essas dúvidas, para ver o que vocês tinham errado. Tá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Olha só, essa daqui era uma questão de sistema imune. Perguntando de imunização. A resposta era a letra E. Alguém errou essa daqui? Vê se vocês veem, ó. Analise as proposições apresentadas sobre os processos de imunização. Existem dois tipos de sistemas imunes. A humoral, relacionada aos anticorpos presentes no sangue e na linfa, e a celular, que é mediada pelos linfócitos T. Essa daí estava certa. Aí os dois. O princípio da atuação das vacinas difere do princípio dos soros. As vacinas desencadeiam um mecanismo de imunização ativa e os soros desencadeiam um mecanismo de imunização passiva. Essa daí também estava certa. 3. Na resposta imunitária secundária, o tempo para a produção de anticorpos é maior e a quantidade de anticorpos produzidos menor. Isso é o contrário, né? Na resposta secundária, o tempo é mais rápido, né? Então, o tempo é menor e a quantidade de anticorpos é maior. Então, a resposta seria 1 e 2. Ok? Alguém errou essa daí? Tem alguma dúvida? Eu pensei nisso, que tipo... A 1 e a 2 eu tinha coisas que eu sabia que estava certo, mas eu fiquei um pouco em dúvida. Uhum. Mas a 3 eu sabia que estava, tipo, errada. Aí eu já tirei ela. Por eliminação você conseguiria tirar A, B e D. Não, A, tirava todas. Você tirava todas e já sabia que era a letra E, né? Uhum. Tá. A outra questão, deixa eu só parar aqui, eu volto. Deixa eu procurar aqui. Essa daqui é que eu vi que mais gente errou, que era de fibra do tipo 1 e fibra do tipo 2. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Pesquisas médicas e biológicas sobre a estrutura e o funcionamento dos músculos têm revelado fatos surpreendentes. Hoje sabemos, por exemplo, que os músculos de um corredor de maratona são diferentes do que o de corredor de 100 metros raso. Aí aqui está falando sobre as duas fibras. Tipo 1, contração lenta, vermelha, diâmetro menor, com maior fornecimento sanguíneo, possuindo muitas e grandes mitocôndrias. Isso daí já me diz, muita mitocôndria para fornecer ATP. Fibra do tipo 2, contração rápida, branca. Tem diâmetro menor, predomínio de metabolismo energético do tipo anaeróbico. Então, é para fazer a fibra do tipo 1, essa explicação, se ela tem muita mitocôndria, é para produzir muita energia para que a pessoa que vai fazer aquela atividade física aguente por muito mais tempo. Lembra que as pessoas que fazem maratona, corredores assim no geral de grandes distâncias, elas têm mais fibras do tipo 1. Agora, o Usain Bolt, que corre, 100 metros, vai ter muito mais fibra do tipo 2, né? Aí, deixa eu só ver que alguém mandou mensagem aqui. Ah, tá. Oi, Barbosa. Aí, deixa... Meio atrasado, de leve, mas tudo bem. Quem nunca? Aí, aqui está perguntando assim, quem que vai apresentar a maior fibra do tipo 1? Vai ser a letra A, olha. Olha, por quê?
Maratonista olímpico. Maratona, galera, fica horas. Olha os outros. Recordista brasileiro no levantamento de peso. Levantamento de peso é o boom de energia, mas em curto tempo. Pegou a barra, levantou e soltou. Então, assim, é uma atividade muito rápida. Então, é melhor a pessoa desenvolve muito mais fibras do tipo 2 para dar uma contração rápida, mas que fadiga rapidamente. Então, é a coisa rápida. Então, a fibra é do tipo 2. Recordista nacional sênior, 100 metros costa, 100 metros de nadar, isso daí também é coisa rápida, não é um esforço prolongado. Campeão de 100 metros no Mundial do Atletismo, mesma coisa, uma corrida rápida. O único que vai ficar mais tempo naquela atividade é esse primeiro, que é o maratonista olímpico do Quênia, que aí ele tem mais fibras do tipo 1. Alguém tem alguma dúvida nessa daqui? Senão a gente vê a próxima. Deixa eu abrir aqui a próxima. Sete, 5, 5, 8. Essa daqui estava mais fácil, eu acho. Essa aqui. Gente, o Luiz está tomando cafezinho dele, não tá? Eu vi. Muito bom, Luiz. Olhei, ele estava com a xícara. Muito bom. Olha só, as lâminas 1, 2 e 3 representam o aspecto de 3 tipos de tecido muscular de cães, quando analisados sob microscópio. Fibras de contrações rápidas e involuntárias. A outra, contrações rápidas e voluntárias e lentas e involuntárias. As fibras são de quem, né? De qual parte do corpo? Aí tem. Pô, se é rápida e involuntária, só pode ser cardíaca. Se é rápida e voluntária, só pode ser algo associado com músculo, né? Do corpo, músculo estriado esquelético. E lenta, associado ao sistema digestório. Então, se você olhasse isso, você ia ver coração, pata e estômago. Tá? Alguém tem dúvida nessa? Essa eu achei mais facinho. Agora, a outra. 1850883. Depois da minha aula, vocês têm aula de quem? Acho que é da Isadora, né? O Bisteca é quando? A Bisteca é só o último. Tu com uma saudade deles? Não, mentira, não sei se é meio de 10. Acho que é meio de É o 10. último, pô. Ah, tá. Ó. Tem o Zé também. Ah, hoje tem Zé também. Hoje são as quintas felizes. Olha só, essa questão. O gráfico abaixo mostra as variações do potencial elétrico da membrana de um neurônio em milivolts. Aí tem A, B, C e D. Antes de terminar de ler, despolarização seria A, né? Repolarização seria B, C seria hiperpolarização e D o potencial de repouso de novo, né? A despolarização também é chamada de potencial de ação. Aí, tendo como referência as letras presentes no gráfico, após o estímulo, o processo de despolarização resultante da abertura de canais de sódio dependentes de voltagem e o processo de polarização resultante da bomba de sódio e potássio é onde? Vamos lá. Despolarização a gente já sabia que era a letra A. Por que aqui está falando da bomba de sódio e potássio? Lembra que eu falei que depois os canais de... Primeiro, para despolarizar, abrem canais de sódio e o sódio vai entrando. Depois, para ter a repolarização, eles abrem canais de potássio e o potássio vai saindo muito. Por isso que tem essa hiperpolarização. Só que a célula tem que ter muito mais potássio dentro da célula do que fora. Então, como que a célula ela consegue reorganizar isso novamente? Como que ela consegue fazer com que a concentração de potássio volte a ser grande dentro da célula e sódio fora da célula? Usando justamente a bomba de sódio e potássio. Tinha uma imagem, um GIF, né, que eu coloquei para vocês. Não era GIF, esse era uma imagem mesmo.
mostrando potencial de repouso, despolarização, repolarização e potencial de repouso de novo. E mostrava essas proteínas abertas e depois o que acontecia no final. E no final estava falando, para que você volte à concentração correta, tinha que ter a bomba de sódio e potássio. Então, a resposta seria A e D, porque a despolarização aqui e no potencial de repouso, a bomba de sódio e potássio ela vai estar funcionando para voltar a ter a concentração direitinho do que era antes, porque tinha hiperpolarizado. Então, é A e D. Okay. E aí, agora... Zé de pijama xadrez, essa é boa. A gente ficava zoando ele, falando se ele tinha pijama xadrez mesmo. E essa daqui, ó. Nossa, eu tô com muita dor no corpo. O CrossFit, ele abriu, mas abriu para um aluno com um professor só no galpão grandão, né? Tipo uma aula particular. Caraca, eu estou assim, ó, começo com parece que eu sou um bonecão de Olinda, sabe aqueles bonecão de Olinda? Que tem coisa para cima, assim. Nossa, tá difícil. Ó, essa questão aí falando sobre tecido nervoso, aí assinale a alternativa correta a respeito da célula representada acima. A seta A indica dendritos, tudo bem, até aí tá certo. Responsáveis por emitir impulsos nervosos para outra célula? Não, tá? Ele recebe o impulso para a própria célula. A bainha de mielina apontada em C tem a função de acelerar a condução dos impulsos nervosos, certinho. A estrutura D é mais abundante na substância cinza do sistema nervoso. Quando a gente fala substância cinza do sistema nervoso, a parte cinza é o corpo celular, sempre. Axônio é a parte branca, substância branca. A seta B é o principal componente dos nervos. Aqui não é o principal componente dos nervos, tá? Os nervos são formados por axônio. E em E ocorre a produção de neurotransmissores. Cadê? Agora até eu fiquei na dúvida nesse E aqui. Ocorre a produção de neurotransmissores. Espera aí. É porque eu acho que os neurotransmissores são liberados aqui. Fiquei na dúvida aqui agora, hein? Já. É porque, se não me engano, o neurotransmissor não é produzido, ele só é liberado aqui. Mas tudo bem. Então, essas eram as questões... Ui, cadê? Da S. Deixa eu só abrir aqui o slide de sistema nervoso. Cadê? Aqui. Poxa vida, não tô vendo só a Juju agora, que sacanagem. A felicidade durou pouco. Deixa eu abrir aqui o slide. Gente, cadê? Acho que vou ter que pegar do outro. Faltam só 10 minutinhos aqui. Não. Aqui.
Nossa, que dor no corpo, galera. Treze. Tá, olha só. Quando a gente fala de sistema nervoso, como é que é a divisão do sistema nervoso? O que vocês lembram? A gente falou do tecido, como é que funciona, agora a gente vai estudar a parte anatômica, lembrar algumas coisas. O que vocês lembram da divisão do sistema nervoso? Central. Professora, Oi. licença, eu não sei se precisa avisar, mas eu vou ter que sair rapidinho, tá bom? Tá, tudo bem, Juju. Tá, tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso o quê? Periférico, isso aí. Então, o sistema nervoso central e o periférico. O central compõe, eu vou mostrar para vocês, encéfalo e medula espinhal. O periférico, a gente está falando dos nervos que saem aqui do crânio e os nervos da medula espinhal que vão sair. E aí, cada parte, assim, lá do encéfalo tem uma função mais ou menos específica. Então, eu vou colocar aqui para vocês, a gente vai estudar primeiro essa parte do sistema, e aí depois a gente aborda um pouco mais sobre sistema nervoso simpático, parasimpático, arco reflexo, que é uma coisa que cai mais em prova mesmo. Então, deixa eu colocar aqui. Só lembrar do outro aqui. Tá. Vou começar por aqui. Olha só. Quando a gente fala do sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo vai ser tudo que está nessa região aqui de cima. Medula espinhal vai sair e vai descer pela nossa coluna vertebral. O encéfalo, ele vai ser formado por várias partes e tem algumas partes que é importante saber as suas funções. Eu vou colocar daqui a pouco quais são elas. Mas o cérebro tem essa divisão de telencéfalo e diencéfalo. Tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, e tem o cerebelo. O cerebelo fica aqui atrás, assim, em nós, né? E aí, a medula espinhal passa dentro da coluna vertebral. Por isso que a coluna vertebral, as vértebras, tem um espacinho no meio delas, que é justamente para a medula espinhal passar. E vocês vão ver que da medula espinhal vão sair vários nervos, né? Que aí já é o sistema nervoso periférico. Então, voltando aqui, ó, eu quero mostrar essa parte aqui. O sistema nervoso central, ele vai ser protegido por ossos e protegido por meninges, que são tipo umas capinhas. Os ossos que protegem é o crânio, né, aqui em cima, e a própria coluna vertebral protegendo a medula espinhal. Agora, as meninges, que são essas capas, elas protegem só o sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. Vocês já devem ter ouvido falar desses nomes, se não apresentando agora. Dura mater, aracnoide e pia mater. No outro slide até tinha uma... Tem que estar separado isso aqui, ó. Ó, quando você olha, tem o couro cabeludo, o crânio e aí as três meninges. Dura mater, aracnoide e pia mater. A pia mater fica bem mais próxima do cérebro. E essas meninges, elas servem para proteger o sistema nervoso central. E aí, quando tem uma inflamação, é o que a gente chama de meningite. Pode ser meningite viral, meningite bacteriana, tem várias origens essa meningite. Mas é bem perigosa, porque uma inflamação aqui, pode essa inflamação, né, esse micro-organismo, passar diretamente para o cérebro. E aí a pessoa pode até morrer, pode ter meningite afetando a medula espinhal e a pessoa pode perder movimentos, né? A meningite é uma inflamação ali dessas meninges no sistema nervoso central. Isso aqui é uma outra imagem que eu acho ela meio grotesca, mas dá para ver, ó. Caixa craniana, dura mater, aracnoide e pia mater, tá? Aí, antes de passar para a lesão medular,
olha só. Quando a gente fala das funções do sistema nervoso central, quando eu falo do cérebro, é praticamente tudo que vocês possam imaginar, o cérebro vai ter essa função. A função da linguagem, da memória, capacidade de aprender, os sentidos, visão, olfato, paladar, tato, emoções, capacidade de fazer cálculo, tudo é no cérebro. E aí, lembra que quando a gente fala do tecido, né, do sistema nervoso central, o cérebro, quando você cortar, ou até mesmo o encéfalo no geral, você vai achar massa branca dentro e massa cinzenta ou substância cinzenta fora. O que isso significa? Que os neurônios, toda vez que tiver tecido cinza, substância cinza, tem um monte de corpo celular daquele neurônio, um do ladinho do outro. Toda vez que tiver substância branca, eu tenho a continuidade desses neurônios. Aqui tem o que a gente chama do axônio. Tem até uma imagem aqui no slide, eu não sei se é nesse daqui. Eu estou dando, olha aqui, eu estou dando essa matéria tanto para vocês quanto para a turma de 8º ano. Então, eles estão vendo a mesma coisa. Então, aqui, acho que no outro slide que mostra melhor, ó. Aqui. Esse é um cérebro mostrando, ó, substância cinzenta do lado de fora, então é onde tem os corpos celulares, e substância branca dentro, que é onde tem o axônio. E vocês vão ver que na medula espinhal isso é o contrário. Na medula espinhal, a substância cinzenta, que aqui não está parecendo cinza, né? Mas ela fica no meio, formando o H medular, e a substância branca fica do lado de fora. Então, é o oposto do cérebro para a medula espinhal. Okay? Então, aqui também é uma medula espinhal, substância cinza, né? Entre aspas, aqui no meio, e a branca fora. Já no cérebro, a gente tem o oposto. Aí, continuando aqui as funções. Essa imagem aqui é maneira também, porque a gente consegue visualizar, cada curvinha do cérebro tem uma função específica, né? Então, às vezes, é muito doido pensar isso. O cérebro é tipo, todo cheio de mimimi. Mentira, ele é todo cheio de coisas, assim, que qualquer partezinha dele tem uma função específica. Então, a visão é mais aqui atrás, a audição é mais lateralmente, aqui a parte da frente, a produção da fala, autocontrole, movimentos voluntários dos olhos. Então, cada partezinha tem uma função específica. Isso daqui, obviamente, vocês não precisam saber, tá? Isso aqui é só quando vocês estiverem fazendo aí medicina. Quem for fazer medicina vai precisar saber o nome e a função de cada curva. Bianca. Oi. Volta por favor, rapidinho, só para tirar uma foto. Eu vou mandar isso para vocês. Não, mas é porque não deu tempo de copiar. Mas aí, obrigada, já tirei já. Tá. Aí, continuando as funções, e falta menos de 1 minuto para acabar aqui, então vocês voltem no mesmo link, tá? O cerebelo está associado com a coordenação motora. Então, equilíbrio no geral. Então, se a pessoa tem problemas com isso, de andar, tipo, não consegue andar de bicicleta, às vezes, não necessariamente quem não anda de bicicleta é porque tem problema no cerebelo, tá? Mas, às vezes, alguns problemas de coordenação motora é por conta do cerebelo, que é essa parte aqui de trás, tá? Essa região aqui do meio, chamada tálamo, ela vai meio que só que retransmitir as informações nervosas de uma parte para outra do cérebro. Então, ela passa as informações. O hipotálamo está muito associado com a temperatura do corpo, com a sede, com a